Boa noite, bem-vindo ao jornal. Em 2025, o governo arrecadou cerca de 470 mil milhões de meticais em receitas para os cofres do Estado, o correspondente a 90% do valor previsto. A informação consta do relatório de Conta Geral do Estado de 2025, aprovado hoje na 11ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. O documento será submetido à Assembleia da República para apreciação e aprovação. Esta feira, na sua 11ª sessão ordinária, onde, entre vários instrumentos legais aprovados, o destaque vai para o relatório da Conta Geral do Estado de 2025, que será submetido à Assembleia da República. O documento indica que, durante o período em análise, o Executivo arrecadou 90% da previsão anual de receitas. O relatório aponta que, durante o período em análise, foram arrecadados um total de recursos no montante de 468.184,8 milhões de meticais, correspondendo a 90% da previsão anual, tendo os recursos internos registrado uma realização de 94,5% e os recursos externos se situado em 34,4% do programado. As despesas totais atingiram o montante de 467.034,4 milhões de meticais, correspondentes a 89,8%. Na mesma sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o balanço do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado, referente ao primeiro trimestre de 2026. O desempenho do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado do primeiro trimestre de 2026 foi influenciado por um contexto internacional adverso, caracterizado pela desaceleração do crescimento econômico global, que passou de 3,4% em 2025 para cerca de 3,1% em 2026, num ambiente marcado por tensões geopolíticas, condições financeiras restritivas e disrupções nas cadeias globais de abastecimento. Os eventos climáticos extremos e o limitado espaço fiscal constituem alguns dos principais fatores condicionantes do desempenho econômico e social, afetando a produção, as infraestruturas e as finanças públicas e aumentando a pressão sobre os recursos do Estado. Apesar deste cenário, a economia nacional evidenciou sinais de recuperação gradual, após a contração registrada nos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano 2025, tendo o Produto Interno Bruto anual se fixado em menos 0,52%. No período de análise, registrou-se estabilidade de outros indicadores macroeconômicos, com destaque para a taxa de câmbio em 64,202 meticais por dólar e a inflação 3,98% e as reservas internacionais brutas equivalentes a 4,8 meses de cobertura de importações. Ainda nesta sessão, o governo apreciou informações sobre os efeitos da guerra no Médio Oriente e da subida dos preços do petróleo. O governo garante a manutenção dos preços dos combustíveis no país, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela Autoridade Reguladora de Energia, AREN. A decisão surge num contexto de pressão internacional sobre os preços impulsionado pelo conflito no Médio Oriente, envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irão. Em nota de imprensa, a AREN indica, sem avançar muitos detalhes, que os preços se mantêm inalterados com efeitos a partir da meia-noite de hoje. Contudo, o mercado continua em alerta perante sucessivos avisos do Executivo sobre o possível impacto da guerra, com previsões de agravamento do custo a partir do mês de maio. Apesar da instabilidade anunciada, o governo tem alertado que a tendência internacional poderá forçar uma revisão em alta dos preços dos combustíveis nos próximos dias. Seguimos então com outras notas informativas.
Enquanto isso, o Executivo encorajou hoje, no final da sessão do Conselho de Ministros, o setor privado a investir no uso de gás veicular como alternativa sustentável face à volatilidade dos preços dos combustíveis líquidos no mercado internacional. A medida visa reduzir a dependência do petróleo e mitigar os impactos da atual crise de combustíveis no país. O governo tem estado a esboçar um conjunto de soluções e já não é de hoje que o governo começou a fazer referência à necessidade de implantação de infraestruturas que permitam a distribuição de gás de várias formas para permitir que o gás nacional seja capitalizado e utilizado pelos moçambicanos, para permitir que mais moçambicanos tenham acesso ao gás, mas também o fato de ser um recurso relativamente mais barato e disponível, tanto do que o país carece, e tem, aliás, do que o país dispõe, podia ser, de facto, uma alternativa a este exercício. Por isso é que, no quadro das diferentes ações que foram sendo introduzidas, mesmo até para impulsionar o setor privado, foi a facilitação e a autorização, ou a facilitação do mecanismo de conversão, portanto, de criação de empresas para a conversão dos motores a diesel ou outros para gás, que é para permitir que o gás seja utilizado para esta. Mas esta é uma opção que os automobilistas ou os titulares de viaturas, entre outras, têm que ponderar, tanto entre os custos que isso implica e assumir ou adotar esta posição. A tarefa do governo é criar condições efetivas. Já existem condições instrumentais do ponto de vista de quadro jurídico legal que permita isso. Agora, o setor empresarial deve abraçar esse tipo de apostas e avançar. Até porque é um bom negócio para aquele que quiser abraçar nos dias de hoje, em que esta incerteza dos preços de combustíveis, que podem oscilar a todo momento por razões da conjuntura internacional, não sabemos até quando, então é sempre, de facto, uma alternativa. Moçambique pretende abrir uma nova página nas relações de cooperação bilateral com a Etiópia em diversas áreas de desenvolvimento econômico. A intenção foi manifestada pelo presidente da República, Daniel Chapo, que se encontra em visita oficial àquele país da África Oriental desde segunda-feira. Na ocasião, o chefe do Estado destacou a Etiópia como uma referência no continente em setores como infraestruturas, agricultura, aviação e transformação digital. Após visitar a China e Eswatini na semana finda, o presidente da República encontra-se desde esta segunda-feira na Etiópia. Daniel Chapo afirmou em Addis Abeba que a sua visita oficial à Etiópia já está a produzir resultados concretos. O estadista destacou aquele país como uma referência africana em áreas como infraestruturas, agricultura, aviação e transformação digital, apontando oportunidades de cooperação estratégica com vista ao desenvolvimento de Moçambique. Vale a pena essa visita, porque realmente a Etiópia é uma referência em África, em termos de desenvolvimento de infraestruturas, planeamento urbano e outros aspectos extremamente importantes, como aviação civil, desenvolvimento em termos de transformação digital. Daí que achamos que é extremamente importante esta nossa visita. A agricultura, a Etiópia já tem autossuficiência alimentar e achamos que é extremamente importante a nossa segurança cá, a nossa presença, aliás, e também a questão da defesa e segurança. E valeu a pena termos decidido visitar a Etiópia. Daniel Chapo assegurou que o objetivo de Moçambique é estabelecer uma cooperação forte e bem estruturada com a Etiópia. Acho que vamos, sem mais dúvidas, trabalhar juntos como dois países irmãos para que a nossa cooperação seja uma cooperação não só política e diplomática, mas econômica e comercial para desenvolver os nossos dois países e também para criar melhores condições de vida para os nossos dois povos. Durante o primeiro dia da visita, o chefe de Estado reiterou o compromisso de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países. Na ocasião, Daniel Chapo testemunhou a assinatura de vários acordos bilaterais, visitou o Museu Tecnológico de Addis Abeba e prestou homenagem à história da Etiópia no monumento memorial da Vitória de Adwa. A deslocação ocorre a convite do primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali,
com o propósito de reforçar os laços de amizade e cooperação entre Moçambique e a Etiópia. Moçambique e China assinaram recentemente um acordo abrangente que combina a cooperação em defesa, mapeamento geológico e investimento industrial, com foco na exploração das vastas reservas de gás e minerais do país. O entendimento foi alcançado após conversações em Pequim entre o presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo moçambicano Daniel Chapo e surge num contexto de crescente influência chinesa nos setores energéticos e minerais em África. A notícia sobre o acordo para o reforço da parceria estratégica entre Moçambique e China é veiculada por este portal do Business Inside Africa na sua edição online desta segunda-feira. Segundo este portal, o acordo abrange defesa, gás e minerais críticos, colocando no centro do compromisso as reservas de gás natural da bacia do Rovuma, estimadas em mais de 5 bilhões de metros cúbicos, bem como depósitos ainda inexplorados de minerais críticos como grafite, lítio e terras raras, localizados sobretudo no norte do país. A parceria firmada durante a visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, à China, realizada de 16 a 24 deste mês, prevê a realização de levantamentos geológicos em larga escala, com apoio de instituições chinesas para mapear e avaliar o potencial destes recursos. Esta etapa é considerada fundamental para desbloquear reservas que permanecem pouco exploradas devido ao desafio de segurança e limitação de infraestruturas. Além da prospecção, Pequim compromete-se a financiar infraestruturas e unidades de processamento local, permitindo a Moçambique avançar na cadeia de valor e reduzir a dependência de exportação de matérias-primas. Segundo este portal, o acordo inclui ainda uma forte componente de segurança, com a China a prometer apoios aos esforços antiterroristas através da formação, equipamentos e exercícios conjuntos, sobretudo na província de Cabo Delgado, afetada por uma insurgência armada desde 2017. Paralelamente, o entendimento abre espaço para o reforço da cooperação agrícola, com facilitação de exportações moçambicanas para o mercado chinês, incluindo acesso com tarifa zero e melhoria na logística e produção. Este modelo integrado, que combina financiamento, industrialização, segurança e acesso ao mercado, posiciona a China como um dos principais parceiros estratégicos de Moçambique na exploração dos seus recursos naturais e no desenvolvimento econômico de longo prazo. A especialista em governação das indústrias extrativas, Fátima Mimbir, manifesta a preocupação com a tramitação urgente da nova lei de Minas, numa altura em que, segundo refere, diversas reformas legislativas têm sido aprovadas sem a devida consulta pública. De acordo com Mimbir, esta prática compromete a transparência e restringe a participação efetiva dos cidadãos no processo legislativo. O governo solicitou recentemente à Assembleia da República para que se agende com caráter de urgência a revisão da Lei de Minas. O objetivo, argumento executivo, é criar condições para que se aumente a transparência e se garanta que o Estado detenha pelo menos 20% de participação em projetos de minerais críticos ou estratégicos no contexto de revisão de contratos com multinacionais e desafios na fiscalização do setor, com impacto na coleta de impostos e nas condições de vida das populações, sobretudo das regiões onde os minérios ocorrem e são explorados. Em entrevista à MPC-TV, a especialista em governação das indústrias extrativas, Fátima Mimbir, manifestou preocupação com o caráter célere como o Executivo submeteu a proposta de revisão da lei respectiva, agravado pelo fato de não ter havido uma consulta pública. Isto é bastante preocupante e desafiamos ou recomendamos ou instamos a Assembleia da República a urgentemente disponibilizar estas propostas para que os grupos interessados, os cidadãos, possam lê-la, analisá-la e fazer os seus comentários e submeter, portanto, comentários, propostas, recomendações à Assembleia da República. Para Fátima Mimbir, a Assembleia da República deve corrigir com urgência estas práticas, tanto no plano da elaboração como da implementação das leis, de modo a assegurar uma gestão mais eficiente do setor e a obtenção de resultados concretos e inclusivos para o país.
A expectativa que temos é de que esta reforma possa efetivamente resolver os problemas que neste momento nós temos no nosso país, que tem a ver com o fato de que o setor extrativo, apesar do grande potencial que tem de gerar receitas para o Estado, continua a gerar receitas incipientes. Com o petróleo, gás e mineração como suas áreas de interesse de pesquisa, Mimbir defendeu nesta entrevista igualmente a necessidade de se rever o modelo de distribuição dos benefícios do setor extrativo. E é esta sensação, ou este sentimento que as pessoas têm de que nós não nos beneficiamos. Atualmente foram alocados 10%, que são repartidos entre a província e o distrito, mas é 10% do imposto de produção. Há comunidades que chegam a receber 300 mil meticais. Isso não promove nenhum desenvolvimento. Então nós precisamos de pensar num modelo muito mais robusto. E um modelo muito mais robusto seria de devolver às comunidades, às províncias, aos distritos, pelo menos 50% do imposto de produção. A Lei de Minas número 20/2014, de 18 de agosto, em vigor e que vai à revisão no Parlamento por propositura do Governo, continua a ser base jurídica atual. O instrumento estabelece os princípios de uso e aproveitamento de recursos naturais, excluindo o petróleo e gás natural, que tem lei própria. A concessionária Track garante que vai continuar a cumprir todas as suas obrigações contratuais até ao fim da concessão em fevereiro de 2028, ao mesmo tempo que prepara-se para participar no novo concurso lançado pelo governo na gestão da via. A empresa assegura ainda a continuidade dos investimentos, avaliados em cerca de 85,7 milhões de dólares até o término do contrato. Passaram quase 30 anos desde que a Track assumiu a modernização da Estrada Nacional número 4, que liga o posto fronteiriço de Ressane Garcia ao porto de Maputo. Em entrevista à MBC, o representante da concessionária, Phineas Maziv, garantiu que o contrato iniciado em 1997 mantém-se em vigor até 28 de fevereiro de 2028, período durante o qual a empresa assegura estar a cumprir integralmente todos os compromissos assumidos. A razão pela qual neste momento estamos a executar obras entre Ressane Garcia e Moamba, entre Moamba e Matola, e estamos também a instalar lá pontos pedonais e estamos a continuar com aquela manutenção de rotina, prover serviços de assistência aos acidentados, às viaturas em dificuldades, etc, etc. Entretanto, uma comissão criada pelo governo avaliou o desempenho da concessionária e concluiu que a Track cumpre os termos do contrato. Na sequência desta avaliação, o Conselho de Ministros decidiu avançar com um novo concurso público para a concessão da via. O processo já se encontra na fase de pré-qualificação e a Track confirma que vai concorrer, sublinhando, no entanto, que participará em igualdade de circunstâncias com outros operadores. Esse concurso praticamente já foi lançado, houve uma pré-qualificação, foi lançada esta semana e a Track está interessada sim e vai submeter também um documento de pré-qualificação. O novo projeto prevê uma maior abrangência, incluindo, além do troço Maputo-Ressane Garcia, as estradas N2, Maputo-Namacha, N3, Maputo-Eswatini, Viagoba e os acessos ao porto de Maputo. Concorrer em pé de igualdade com todos os outros concorrentes. Importa salientar que a Track tem cerca de 600 km de estrada, começando de Maputo até Pretória, e tem uma vasta experiência em gestão de estradas com portagens. Então nós iremos concorrer com qualquer outro concorrente e vamos esperar pela decisão que for tomada no fim do concurso. Apesar do alargamento do escopo, a empresa diz ter experiência suficiente para disputar a nova concessão, contando atualmente com cerca de 600 km de estradas sob sua gestão. A Track garante ainda que não irá reduzir o nível de investimento até ao fim do contrato, assegurando a continuidade das obras e intervenções previstas até ao último dia da concessão. O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, afirma que a degradação da estrada regional 282 no troço Dondo-Matondo está a travar o investimento privado e a comprometer o desenvolvimento local. Perante o cenário, o governante insta a ANE e ao Fundo de Estradas a implementarem com rigor o Programa Acelerado de Reabilitação e Construção de Estradas Nacionais 2026-2031, como forma de reverter a situação. Entre poeira, buracos e um crescente isolamento,
A estrada regional 282, que liga o Dondo a Matondo, tornou-se ao longo dos anos símbolo de promessas adiadas na província de Sofala. Depois de então, secretária de Estado Stella Zeca ter anunciado o arranque da reabilitação da via num montante estimado em 90 milhões de meticais, e em 2023 o ex-edil do Dondo, Manuel Chaparica, ter deplorado o estado das estradas e anunciado a reabilitação de mais de 50 quilómetros de vias degradadas, o cenário pouco mudou. Debruçando-se sobre a situação, o atual governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, reconheceu que a degradação da via está a travar o investimento e a comprometer o desenvolvimento econômico da região. Como província, no setor de estradas, nossos principais desafios, que para além da nossa espinha dorsal, que é a Estrada Nacional número 1, temos a Estrada Regional 282 Dondo-Matondo, que necessita de asfaltagem. Esta estrada atravessa 4 distritos com grandes potencialidades agrícolas, turísticas e pesqueiras. Já existem empresas que manifestaram desejo de investir neste distrito, porém, a situação desta via de acesso ainda constitui um grande entrave, assim como a abertura e manutenção das estradas vicinais que garantam ligação entre as zonas produtivas e os mercados nacionais. Perante a gravidade do problema, Bulha insta a Administração Nacional de Estradas e o Fundo de Estradas a implementarem com rigor o Programa Acelerado de Reabilitação e Construção de Estradas Nacionais 2026-2031, com vista a reduzir os prejuízos para empresas e comunidades locais. As empresas de construção, sobretudo as nacionais, que nos últimos anos vêm enfrentando muitas dificuldades financeiras, com este programa passam a ter mais oportunidades de trabalho e melhorar a sua condição. As condições das estradas não impactam apenas as áreas econômicas, mas em todas as frentes da vida e da sociedade. Por isso, encorajamos os setores técnicos e operacionais, como a Administração Nacional de Estradas e o Fundo de Estradas, para que este programa seja implementado, observando as contribuições que poderão sair deste encontro. Importa referir que a Estrada Regional 282 do troço Dondo-Matondo é considerada a espinha dorsal para o crescimento econômico dos distritos da Zona Norte de Sofala. Altura agora de observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados.
Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo. É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional, então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. Estamos de volta ao noticiário. Uma delegação da revista Imova, publicação especializada em automóveis, visitou a MBC-TV para conhecer de perto o âmbito de atuação do canal, que está a assinalar 2 anos de existência neste mês de abril. A MBC-TV recebeu nesta terça-feira, 28 de abril, 2 gestores da revista Imova, publicação nacional que tem como foco matérias ligadas ao setor automóvel. Representada por Lina Manuela, diretora administrativa, e Denis Said, diretor criativo da revista, a comitiva conhece os cantos da casa numa visita guiada pelo diretor comercial da MBC-TV, Gerson Ramos. A revista Imova é um produto da Garçom, é uma revista que atua na área automotiva. Nós trabalhamos com concessionárias, companhias de seguros e entre outros, todos relacionados à área automóvel. Recebemos este convite da MBC, já fizemos aqui uma visita básica à casa e gostamos e esperamos poder estender as nossas parcerias e, quiçá, trabalharmos juntos. Em representação da administração, Gerson Ramos não só apresentou a gênese, missão e visão da MBC-TV, como também se referiu à visita como uma oportunidade para o estreitamento de relações entre as duas instituições. Bom, hoje recebemos a revista Imova nas instalações da MBC. Foi um convite previamente formulado no âmbito das parcerias que nós temos estado a desenvolver e, em particular, para algumas áreas específicas de programas. Foi interessante, falamos sobre vários aspectos e provavelmente teremos nos próximos meses alguma coisa interessante. A revista Imova é uma publicação alicerçada em conteúdos noticiosos sobre a componente técnica dos automóveis, análise sobre o seu mercado, rentabilidade de veículos, tendências de compra, entre outros. A revista Negócios está a celebrar uma década de existência, marcada pela afirmação no panorama econômico nacional e pelo compromisso com uma comunicação responsável voltada para o empresariado. Durante a gala comemorativa realizada em Maputo, os intervenientes destacaram que os 10 anos representam não um ponto de chegada, mas uma base sólida para novos desafios, com foco na inovação e no reforço do impacto junto dos decisores econômicos. Com uma trajetória marcada pela evolução de jornal para a revista temática, a revista Negócios consolidou-se como uma referência na informação econômica em Moçambique. Nesta gala, alusiva ao 10º aniversário, os intervenientes, muitos ligados ao processo de fundação, destacaram o papel da publicação na promoção de uma comunicação responsável e na valorização dos fazedores de negócios, dando visibilidade a iniciativas e protagonistas que impulsionam o crescimento empresarial. E hoje comemoramos 10 anos com muita satisfação, na verdade.
E para nós, como dissemos antes, os 10 anos, ou este momento, não é um momento, não é o culminar, é um ponto de partida a olharmos para o futuro. Isto estabelece uma base sólida para nós começarmos a ver o que é que no passado nós fizemos, como é que fizemos, como é que andamos, quais foram as dificuldades que nós tivemos, como mitigamos os riscos e como podemos fazer para fazer melhor no futuro. Ao longo dos anos, a revista reuniu e organizou informação relevante para o ambiente de negócios, tornando-se uma ferramenta importante para decisores acompanharem a evolução da economia nacional, segundo disse a diretora do Gabinfo, Emília Moiana. Por ela ser temática, acaba sendo muito relevante porque na área de negócios, na área econômica, ela é conhecida. Então, para nós, uma revista como a Negócios é muito importante para o crescimento do país. Estes intervenientes reconhecem que hoje a marca é reconhecida pela sua relevância no setor, contribuindo para um melhor entendimento do mercado e para o fortalecimento do tecido econômico. A evolução é fantástica no sentido em que a revista conseguiu trazer para o ambiente das empresas, informação que estaria dispersa por outros canais e que para os decisores passou a ser importante ler aquilo que se está a passar, aquilo que se passou durante estes 10 anos no ambiente económico. Este evento contou ainda com a distinção de várias figuras que contribuíram para o desenvolvimento da revista e para o crescimento do país. O programa WVL Aliadas do SESC sugere a revisão do Código Penal ou a criação de uma lei específica de combate ao feminicídio. O propósito, segundo o programa, é que se tipifique o feminicídio como um crime autônomo, possuindo artigos próprios no Código Penal ou uma lei específica. As recomendações foram apresentadas hoje, durante o workshop de validação das propostas legislativas para mulheres e crianças no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo. No âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, organizações da sociedade civil ligadas à defesa dos direitos da mulher voltaram a reunir-se, desta vez num workshop de validação de propostas legislativas para mulheres e crianças. Entre as principais propostas está a criação de uma lei específica de combate ao feminicídio, como avançou Tassiana Tomé, do projeto Aliadas, do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. E que precisa, por ter características muito específicas, o crime de feminicídio precisa de um tipo de resposta e de resolução também específico, porque é diferente do homicídio comum. Já há várias propostas que estão em debate. Uma que pode ser a revisão do Código Penal para incluir esta tipologia, outra pode ser a criação de uma lei específica de feminicídio que vai poder comportar também uma resposta legal mais ampla e detalhista em torno desta questão. Outra sugestão de revisão legislativa incide sobre o quadro da defesa e segurança, bem como sobre o setor dos recursos naturais, cujo objetivo é garantir maior participação das mulheres nos processos de tomada de decisão. E aqui queremos incluir, por exemplo, assegurar que crimes de guerra contra mulheres e crianças, em particular, mas não exclusivamente, não tenham amnistias, ou seja, não sejam impunes nos acordos de paz. É preciso fazer acordos de paz que tenham uma abordagem de género. Então, isso é uma das demandas que nós também trazemos neste eixo. Depois temos várias outras demandas legislativas no eixo de recursos naturais, no eixo de inclusão económica. Há várias questões que estão patentes na área de recursos naturais. Aí temos uma diversidade de assuntos, tanto na lei de minas, na lei de terra, na lei de petróleo, mas de um modo geral, como eu poderia sumarizar, é que nós queremos assegurar que temos mulheres na tomada de decisão, sobretudo sobre a forma como nós temos as indústrias extrativas a operar
e que tenhamos benefícios que sejam equitativamente distribuídos por toda a população, beneficiando tanto homens como mulheres, como também crianças. Por outro lado, Nilza Ribeiro, da ONU Mulheres, reforçou a necessidade de maior inclusão feminina nas mesas de diálogo sobre a paz no país. Bem, até então não se foi discutida especificamente uma lei específica, mas existe uma necessidade de criar um quadro legal que garanta a participação das mulheres nos processos de paz e segurança. No contexto atual, não existe especificamente esta abertura para que as mulheres possam liderar os processos de paz. Está a acontecer um conflito a nível de Cabo Delgado. Poucas vezes vemos mulheres nas mesas de negociação, poucas vezes vemos mulheres a influenciar estes processos, a decidir, a falar sobre as suas necessidades, né? As necessidades que afetam as mulheres nestes contextos. Então, para nós, enquanto ONU Mulheres, é necessário que se crie este quadro legal. E é uma das propostas que nós estamos aqui em conjunto com o SESC e vários outros coletivos de mulheres a nível das províncias também, a influenciar para que haja. O workshop de validação de propostas legislativas para mulheres e crianças foi organizado pelo CESC, em parceria com a ONU Mulheres e a ROSC. Segundo as organizações, o evento representa um momento estratégico de consolidação de um amplo processo de construção coletiva que envolveu mais de 1.000 mulheres de todas as províncias do país. Com os destaques do Boletim Banca e Seguros. É destaque neste boletim que a retoma dos projetos de gás natural liquefeito em Cabo Delgado poderá gerar milhares de postos de trabalho em receitas significativas para o Estado. Mas Shiluba Mondlane, especialista em Baker Hughes, empresa americana global de tecnologia energética, defende que os benefícios devem ser inclusivos e chegar efetivamente às comunidades locais. E é também destaque que o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, submeteu esta segunda-feira à Assembleia da República um pedido formal para o agendamento com caráter de urgência da proposta de lei que cria o Banco de Desenvolvimento de Moçambique. A fechar, o boletim destaca ainda que o Governo anunciou o lançamento do Programa de Infraestruturas Rodoviárias denominado Mais Estradas 2031, com um investimento estimado de 2,6 mil milhões de dólares. O projeto prevê a intervenção em 3,136 quilômetros de estradas em todas as províncias do país, visando solucionar o déficit de conectividade que encarece a logística nacional. Para trás ficam então os destaques do Boletim Banca e Seguros. E o caro telespectador conhece agora a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Chegamos ao fim desta edição do Jornal da Noite. Caro telespectador, ficamos por aqui. Voltamos amanhã, pontualmente às 20, para mais uma edição do Jornal. Boa noite e até amanhã.
Estávamos na quarta etapa do Rally Dakar. A etapa mais longa, cerca de 1000 km. Mais ou menos a meio tive uma queda onde na altura não sabia como tinha acontecido, mas tinha partido 2 costelas. Não o soube na altura. Quando me perguntaram onde era a dor, eu apontei que era para aqui, quando a dor era em baixo. Conseguimos fazer com muita dor, com muito sacrifício, mas conseguimos concretizar o nosso objetivo. Tenho todo o gosto em vos convidar para o evento Só Eles. Será de confraternização, será também de partilha de experiências, fazermos um pouco de networking, mas também a parte empresarial e esta nova missão de embaixador de turismo da República de Moçambique. Contamos com vocês. Obrigado. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.